Seu nome, Jesus, te amamos. Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço teu olhar, recebo um convite e Ele me chama para andar sobre as águas, e Ele me chama para andar sobre a sua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois tua palavra sustenta os meus pés ao mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo Ele vem em minha direção. Reconheço teu olhar, recebo um convite e Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a sua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois tua palavra sustenta os meus pés ao mar. A voz que me chama é a mesma que acalma o mar. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois tua palavra sustenta os meus pés ao mar. A voz que me chama é a mesma que acalma o mar. Não temos medo, não. Nós não temos medo, nós iremos. Nada vai me impedir, e eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. A palavra viva está e o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar
ficará. Sim, pois tua sustenta os meus. A voz que me chama é a mesma que acalma. Sim, Jesus, nós temos confiança. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu de uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és pra quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede
És o dom de Deus, o meu. Levante suas mãos bem alto, diga a Ele: Tu és, porque a minha, de todo o seu coração, expresse o seu amor a Ele. A fonte, ah, Jesus, existe uma fonte jorrando em mim. O Messias, o meu Salvador. Sim, Jesus. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao fim, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em Ainda que os montes se movam, ainda que as Nas suas, o seu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas
sumam, o seu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o seu amor por mim permanecerá. Seu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o seu amor por mim permanecerá. Seu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o seu amor por mim permanecerá. Seu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o seu amor por mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Diga! Tem tudo a ver. Sim, Jesus. A cruz revela o seu amor por mim. O seu amor vai sustentar. Diga com mais fé. O Senhor está te enchendo. O Senhor está enchendo você, ativando a sua fé. Tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver. A cruz revela o seu. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há. Tudo que há. Segura na mão do seu irmão bem forte aí. Juntos como igreja, vamos declarar em uma só voz. Ah, Senhor, a sua palavra nos diz que basta uma palavra de fé para nós e os montes se moverão. Basta uma só palavra e os montes se moverão. Diga, diga. Ainda que os montes se movam, ainda Que as colinas sumam, o seu Seu amor. Levante a mão do seu irmão. Diga isso com fé. Ainda que as colinas sumam, o seu amor por mim permanecerá. Seu amor por mim. Mais forte. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o seu amor por mim permanecerá. Seu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam,
está nos colocando em um ambiente profético. Ah, Senhor, basta uma palavra e os montes se movem. Basta uma palavra da igreja e os montes se movem. Ei, nós sabemos que o nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome. Está sobre o medo, está sobre as crises, está sobre a dor, sobre a enfermidade. Ah, Jesus, o seu nome nos dá fervor nos nossos corações para continuar, para perseverar, para avançar. Tudo está em ti, Jesus. Tudo está em ti. Aquietai-vos e saber que Ele é Deus, exaltado entre as nações, exaltado sobre a terra. Exaltado sobre a terra. Exaltamos, exaltamos. Aumente a nossa fé, aumente a nossa fé. Ainda que os montes se movam, Ainda que as colinas subam, seu amor por mim permanecerá. Seu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o seu amor por mim permanecerá. Seu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, seu amor por mim permanecerá. Seu amor por mim permanecerá. Sim, Jesus, o teu amor por mim permanecerá, independente da minha infidelidade, independente de qualquer coisa que eu faça. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela cruz do Calvário, que demonstrou o teu amor por mim e me tornou filho, herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. O teu amor é o que nos sustenta. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Eu quero trazer um texto. Eu amo esse capítulo da Bíblia. Que adoração que nós entoamos agora. Eu senti verdadeiramente o céu na terra. Que segurança, que certeza, que entrega que nós podemos ter diante de Deus. E eu quero, nesta palavra, fortalecer ainda mais a sua fé com a palavra de Deus. Mateus capítulo 6, ele traz bastante ensinamentos para as nossas vidas. É o próprio Jesus nos ensinando. É aqui em Mateus 6 que Jesus declara como nós devemos orar, o Pai Nosso. E ele vai falar também sobre a segurança que nós temos e nós devemos ter, aonde nós devemos colocar a nossa segurança. E quando vai se aproximando lá, no finalzinho desse capítulo, no versículo 25, Jesus vai dizer assim, ó: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E lá no 33, ele vai dizer um versículo bastante conhecido: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua
justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E que coisas? Jesus vai dizer um pouco antes das nossas inseguranças, daquilo que nós buscamos. E em nome de Jesus eu quero trazer essa palavra diante daquilo que nós cantamos com fé aqui nessa noite. Todo medo, toda ansiedade, tudo aquilo que te paralisa, tudo aquilo que te deixa mover no sobrenatural do Senhor, cai por terra hoje em nome de Jesus. Porque é o próprio Jesus que está dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. É Ele quem diz. É Ele quem diz. Então, Jesus está nos convidando nessa noite a nós depositarmos nele a nossa confiança. Não andeis ansiosos. Sabe o que acontece? Muitas vezes a ansiedade, ela nos paralisa, ela nos impede de ter uma vida de fidelidade ao Senhor, porque nós deixamos de confiar nele, e nós passamos a olhar para a nossa realidade, para aquilo que está diante de nós. Mas Ele está pedindo e orientando e dizendo e nos chamando nessa noite para nós depositarmos nele a nossa segurança. Não andeis ansiosos. E aí Ele aponta o caminho. Qual é o caminho? Buscar primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é entender que os nossos recursos, tudo aquilo que Ele entrega em nossas mãos, é para nós administrarmos, mas em primeiro lugar é para servir ao reino de Deus. Então, quando nós entregamos a nossa oferta, nós entendemos que nós precisamos ser dizimistas, não por uma obrigação, mas por entender que nós temos o cuidado de Jesus, nós temos segurança. As demais coisas ficam para trás, ficam de lado. Mas quando nós deixamos que a ansiedade roube de nós essa segurança, então a infidelidade nos alcança e nós temos dificuldade em manter a fidelidade. Nós precisamos entender que os recursos que Jesus e Deus colocam em nossas vidas, antes de mais nada, é para que seja uma resposta aqui na terra para essa geração. É como nós cantamos: ainda que os montes se movam, que as colunas sumam. E aí nós cantamos: tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei para onde ir. Mesmo que eu me abalar, o teu amor vai me sustentar. Então, ainda que as dúvidas, as incertezas, o medo, a insegurança de me converter na área de finanças chegue até mim, eu vou cantar, eu não vou me abalar, porque é o próprio Jesus que está me dizendo para não andar ansioso, para buscar o teu reino em primeiro lugar, que Ele vai trazer todas as coisas. E nesse sentido, eu quero convidar a igreja nessa noite a ofertar, a entregar o seu dízimo em gratidão a Ele, aquilo que você cantou com tanta fé há 2, 3 minutos, 4 minutos atrás. Entregue, confie. Talvez tem pessoas que precisam se converter nessa área. Nós nos convertemos todos os dias nós crescemos em direção a Deus. Vamos orar? Pai, nós cremos que tudo que temos, tudo que somos vem de Ti. E é a Tua palavra que diz que é para eu e nós e a Tua igreja não andarmos ansiosos por coisa alguma. É coisa alguma, Pai. Nos ensina a viver isso de modo prático. Que não sejam palavras na nossa boca apenas, mas que as nossas ações acompanhem aquilo que nós cantamos, aquilo que nós cremos, aquilo que nós proclamamos, aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós queremos viver como igreja. Sim, Senhor, nós queremos buscar o Teu reino em primeiro lugar, e cremos que todas as coisas nos serão acrescentadas, e por isso nós consagramos a Ti as ofertas, os dízimos, que serão depositadas aqui nessa noite.
E te pedimos, ó Pai, que as janelas do céu se abram sobre essas vidas. Converta aqui nessa noite, Pai, pessoas que ainda não se converteram nessa área. Que a fidelidade seja uma marca do Ministério Aviva em todas as áreas das nossas vidas, em nome de Jesus. Quem ama a presença faz barulho aí. Eu quero dar alguns avisos. Nós, como igreja, temos uma forma de nos movermos e nós desejamos que vocês façam parte disso. De segunda a sexta, das 6 às 7 da manhã, nós temos intercessão aqui na igreja. Então você está convidado a participar. Na quarta-feira nós temos jejum até às 18 horas. É um jejum coletivo que nós fazemos todas as semanas como igreja. Você está convidado. À noite, às 19h30, nós temos a Casa do Sobrenatural, que é uma reunião onde nós provocamos os céus. Então, se você deseja ir além do natural, se você deseja viver experiências sobrenaturais com Deus, se você deseja ser usado pelo Espírito Santo para tocar essa geração, venha, que as reuniões, elas são incríveis. Quem esteve aqui quarta passada? Deus liberou uma unção profética sobre nós, e eu tentei por 3 vezes encerrar a reunião e não tive êxito. Aí eu falei, fiquem à vontade e eu vou embora. Nas sextas-feiras, às 19h30, nós temos as redes Atos 29. Para você que não sabe, a igreja é a continuação de Atos dos Apóstolos. E o livro de Atos só tem o capítulo 28, e nós somos o capítulo seguinte. Então nós nos reunimos como igreja nas casas. O Marcos e a Evelyn são responsáveis. Então, se você quer se encaixar em uma dessas redes, procure eles, que ele vai passar os endereços para vocês. Sábado, 5 horas da manhã, nós temos casa de adoração.
são 3 horas ininterruptas de adoração, leituras proféticas, palavras liberadas. É um tempo incrível que nós nos movemos com o Espírito Santo nesse lugar. À tarde, 17 horas, Fire Teens. Você que é pai de filhos adolescentes, tragam seus filhos. Eu falo que é a melhor reunião da igreja. A presença do Espírito Santo flui leve e poderosamente, porque eles vêm com expectativa de ter um encontro com Deus, desarmados, vulneráveis à presença. E aí coisas sobrenaturais acontecem nesse lugar. Por exemplo, ontem à tarde eu estava aqui e de repente eu vi crianças de 10 anos saindo dos seus lugares, entregando as vidas a Jesus aqui no altar em prantos. Teve uma delas que ficou 20 minutos de joelho chorando aqui, 10 anos de idade. Irmãos, é incrível. Às 19h30 nós temos o Fire Movement, que é a nossa reunião de jovens. Então você que é jovem de 0 a 120 anos também está convidada. Nós temos o evangelismo lá no Água Fria com o pastor Duda e a pastora Noemi. Onde eles estão? Façam um sinal com a mão. Você quer participar, nos procure. Domingo, 18 horas, é a nossa reunião geral, onde nós nos reunimos como igreja para celebrar o Senhor. Eu citei só algumas formas. Nós temos hoje em torno de 27 a 32 estruturas na igreja. Então é impossível você não se encaixar em uma delas para fluir, porque Deus não chamou você só para ser consumidor. Deus chamou você para ser um provedor nessa geração. Quem está pegando no Espírito? Então você vai sair do seu lugar e vai abraçar pelo menos 5 pessoas que você não abraçou nessa noite. Faça isso. Amém? Todos foram abraçados? Tem alguém que não recebeu um abraço? Faz assim com a sua mão. Eu quero convidar você aqui à frente. Nós queremos todos abraçarem vocês. Ou você. Aleluia. E o aviso principal, melhor, ficou para agora, né? Quem é chapado aqui? Onde estão as mulheres avivalistas dessa geração? Domingo, 8h30 da manhã, uma reunião especial com vocês nesse ambiente. Vai ser incrível. Traga algo para compartilhar, porque nós teremos um café da manhã também. Cara, eu sempre me incluo nessas reuniões. Nem que seja para servir, para intercessor, para mídia, porque sempre respinga algo da mesa e eu vou lá e desfruto. Eu escalo, eu já estou escalado. Nem que seja como intercessor lá em cima das mulheres. Amém? Vamos lá. Abra sua Bíblia
em 1 Samuel capítulo 17. Nós iniciamos uma nova série. Qual o nome da nova série? O poder da fé. E na semana passada nós falamos sobre o que é fé, como fluirmos na fé, e usamos como exemplo o pai da fé, chamado Abraão, o amigo de Deus. E nessa noite eu quero falar sobre um outro personagem que todos amam, porque nós temos muito dele em nós. Um cara que foi rejeitado pelos homens, rejeitado pela própria casa, mas foi encontrado pelo Senhor e foi levantado como o maior rei de Israel, e ainda recebeu o título de um homem segundo o coração de Deus. Um jovem, ruivo, de boa aparência, mas que tinha uma fé gigante, ao ponto de romper obstáculos, vencer desafios e alcançar os lugares altos dessa terra. E eu creio que o Espírito Santo, que é um Deus intencional, vai usar a história desse jovem para nos ensinar lições nessa noite, para que assim como ele venceu, nós também possamos vencer batalhas nesses dias. Nada do que está escrito na Bíblia é por acaso. Deus é intencional. Se você abre a sua Bíblia e você lê algo, é porque o Espírito Santo quer usar aquela história, aquela situação, para nos ativar, para te ativar. Aleluia! E a sua vida vai ser ativada nessa noite. Você vai sair daqui num novo nível de fé, em nome do Senhor Jesus. Então fala para o irmão que está do teu lado: meu irmão, em nome de Jesus, pega o teu alforje, o teu estilingue e as suas 5 pedras, porque nessa noite você vai enfrentar e você vai vencer os gigantes que têm se levantado nesses dias contra a sua vida. O salmista disse assim: persegui os meus inimigos e os alcancei, os consumi e os atravessei, e aos pés do Senhor caíram e não mais se levantaram. Glória a Deus! Você foi chamado, meu irmão, para marcar essa geração. Você foi chamado para influenciar vidas. Você foi chamado para levantar palavras proféticas que vão mudar histórias em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo veio sobre você, e a palavra diz que ele não é um espírito de covardia, ele não é um espírito de medo, ele é um espírito de poder, que tem unção, tem graça, tem ousadia. Fala assim: ele está sobre mim. Então eu não tenho que ter medo do diabo. Não vão falar? Só eu vou falar? Sério? Nem começamos ainda. Eu creio que até o final o tom da sua voz vai estar muito mais imponente. Eu vou falar mais uma vez. Fala assim então: eu não tenho medo do diabo. Ele que tem medo de mim. E como o capítulo 17 de 1 Samuel tem 58 versículos, eu vou tentar
resumir essa história. E depois nós vamos entrar em alguns pontos cruciais dela. E no final nós vamos orar como igreja juntos. Faz de conta que o meu lado direito é Israel, o meu lado esquerdo, os filisteus, e o centro é o vale. O capítulo 17 de 1 Samuel diz que havia um conflito, uma guerra entre eles. E todos os dias, um gigante de aproximadamente 3 metros de altura se levantava para afrontar o exército de Israel. E ele dizia em alto som: porventura vocês têm um homem que possa se levantar e me enfrentar? Se ele me vencer, nós seremos os seus escravos. Se eu o vencer, vocês serão os nossos escravos. E durante 40 dias, aproximadamente, esse gigante se levantou, afrontando o povo de Deus. Até que Jessé chegou para o seu filho mais novo, Davi, que cuidava das suas poucas ovelhas maiadas, e disse: Davi, eu tenho uma missão para você. Você vai para o local da batalha, levar lanche para os seus irmãos e saber como eles estão. E aí depois você vai voltar e vai me trazer um relatório. Jessé, no seu coração natural, achava que essa era a missão de Davi, não sabendo ele que o Espírito Santo soprou sobre ele para colocar Davi num cenário que mudaria não só a sua história, mas a história do seu povo. E a palavra diz que Davi, com seu coração obediente, pega o lanche dos seus irmãos e vai. E quando ele chega no local da batalha, ele presencia o gigante mais uma vez, afrontando o exército do Senhor em alto som. Porventura vocês têm um homem que possa se levantar contra mim? Se ele me vencer, nós seremos os seus escravos. Se eu vencer, vocês serão os nossos escravos. E quando Davi ouve aquilo, ele olha para um dos soldados e pergunta: será que o que eu ouvi é real? Aí ele disse: sim, já fazem 40 dias que nós estamos aqui na linha de batalha, sendo afrontados por esse gigante, mas ninguém tem coragem de enfrentá-lo. Todas as vezes que o som da sua voz ecoa no acampamento, Israel treme nas bases. Israel é dominado pelo medo. Aí Davi, em alto som, disse: quem esse incircunciso pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Quem esse homem sem aliança com Deus pensa que é para afrontar o meu povo? Creio eu que a indignação de Davi foi tão grande, a expressão dele foi tão violenta, que chegou aos ouvidos do rei. E o rei manda chamá-lo, talvez na esperança de encontrar alguém na sua estatura, porque a palavra diz que não havia homem como Saul naqueles dias. Ele era belo, imponente, alto. Mas quando Davi chega na presença do rei, ele surpreende o rei, porque era um jovem ruivo, de boa aparência,
João Vitor está sorrindo porque ele se encontra na mesma condição. Uai, eu estou pregando para a igreja, ele está rindo sozinho ali. Se é para você, meu filho, pega essa palavra no seu espírito, em nome de Jesus Cristo, e que ela gere em você uma indignação, para você ser uma resposta para essa geração. Quando o rei olha para aquele jovem, ele fala: mas você não passa de um jovem, olha o seu tamanho, olha o que você tem nas mãos, apenas uma funda, uma foge e 5 pedras. Mas tudo bem, como diz o velho ditado: se não tem tu, vai quem? Vai tu. Já que ninguém tem coragem e você tem coragem, quem sabe algo sobrenatural acontece. Só que Saul pega a sua armadura e tenta colocar sobre Davi. E Davi não consegue se movimentar. A palavra diz que ele até tenta, mas, sabe, eram grandes, eram pesadas. Ele não tinha costume usar aquele tipo de armamento, espada, escudo. Aí ele agradece ao rei, mas não utiliza aquela armadura. E ele vai para a linha da batalha. De um lado, Israel. Do outro lado, os filisteus. E no meio, um vale. E lá estavam os dois diante do vale, rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Homens naturais estavam ali, seres espirituais estavam ali. Porque não pense você que aquela luta era apenas uma luta natural, era uma luta espiritual. Tanto é que o gigante invoca os seus deuses, e Davi usa o nome do Senhor. Não era o povo de Israel que estava sendo afrontado, era o Deus de Israel que estava sendo afrontado. E quando o gigante vê Davi, ele pergunta: porventura sou eu um cão para você vir contra mim com alforge e com pedras? Não sabes tu que eu sou Golias e nunca perdi uma guerra? Quem é você? Quem é você? Quem é você? E quantas vezes, diante de situações semelhantes nos nossos dias, nós ouvimos esse som ecoar diante de nós: quem é você? Quem é você? Só que o gigante não ficou sem resposta, porque Deus não queria que Davi ficasse em silêncio. Assim como Deus não quer que você fique em silêncio diante de situações semelhantes. Ele disse: eu sou Davi, se você não me conhece, filho de Jessé. Tenho alguns irmãos que estão aqui. O meu pai me enviou para esse lugar, para trazer lanche para os meus irmãos e depois levar um relatório para ele. Mas ele não sabia que Deus já tinha preparado algo maior para mim. Porque Deus levanta os improváveis. Porque Deus levanta aqueles que não são, para confundir aqueles que acham que são.
para que ninguém se firme na sua força, na sua sabedoria, mas no poder dele. Eu estou aqui em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje mesmo eu cortarei a tua cabeça e darei para as aves dos céus comer. E todos saberão, tantos da minha direita quantos da minha esquerda, que há Deus em Israel. E o gigante se aproxima, irmãos. E o final da história nós sabemos. Davi coloca uma pedra naquela funda e acerta no único lugar. Fala assim comigo: no único lugar que aquela pedra poderia tocar para vencer o gigante. Porque ele tinha um escudo, ele tinha uma espada, ele tinha armadura sobre o seu corpo, mas tinha uma fenda no seu capacete, em frente à sua testa. E quando Davi lançou aquela pedra, ela acertou exatamente aonde ela tinha que acertar. E o gigante Só que Davi lançou uma palavra para o gigante. Ele disse assim: hoje mesmo eu cortarei a tua cabeça e lançarei para as aves dos céus comerem. Então, enquanto o povo celebrava, Davi continuava em direção ao gigante caído. Aí ele pega a espada do gigante, corta o seu pescoço e levanta a sua cabeça. Fala assim comigo: estava consumado. E essa história nos ensina muitas coisas. E sabe qual que é a primeira coisa que nós aprendemos com ela? Fala assim comigo: é que nós estamos em guerra. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos o quê? Consumidos, e elas se renovam todas as manhãs. Por quê? Porque nós estamos rodeados de inimigos ao nosso derredor, rugindo como um leão, esperando uma brecha para nos tocar. E os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos protegendo. Eu pude viver uma experiência real com essa palavra. Quando eu estava no seminário, que eu saía às 5 horas da manhã para comprar pão. Quando eu saí da chácara, um carro desgovernado a uns 200 por hora veio para cima de mim. E por fração de milésimos de segundos eu não fui atropelado. E eu fiquei em estado de choque, voltei. Procurei o pastor líder, pedi oração, ele orou por mim. Uma semana depois, nós estávamos num projeto. Manifestou o demônio de um homem, ele veio diante de mim e disse assim: a semana passada eu ia ceifar a sua vida. Aí o líder da reunião perguntou: mas por que você não fez? Ele disse: porque o homem lá de cima mandou um anjo para guardá-lo na hora que eu ia colocar o rodador em cima dele. Rodador é carro. Fala para o teu irmão: os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor para guardar a sua vida diante dessas batalhas.
Só que Paulo diz que essa batalha não é uma batalha natural, não é contra o teu irmão, não é contra a carne, não é contra sangue. Ele vai dizer que essa batalha, ela é contra quem? Contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. O mundo é tenebroso, é caído, tem demônios por todos os lados. Eu estava orando aqui na igreja, Deus me abriu a visão e eu vi demônios nesse lugar. Enquanto eu intercedia, enquanto eu orava, porque eles estão em todos os lugares, e a nossa luta é contra eles. Então essa palavra tem a ver sim com a sua vida hoje. O Espírito Santo quer revelar ao meu coração e ao seu coração através dessa história, que continua sendo do mesmo jeito, centenas de anos depois. Só que são inimigos que nós não vemos e que tentam nos resistir todos os dias. Existem alguns princípios básicos para vencer essas batalhas que eu quero liberar sobre vocês. Primeiro, a forma como você se comporta diante delas vai determinar qual vai ser o resultado. Provérbios 24:10 diz assim, ó: se a tua força for fraca diante da batalha, você perderá. Tem uma outra tradução que diz assim: se te mostrares fraco diante da sua luta, a tua força será pequena. Está na Bíblia. Tem gente que tem jeito de derrotado, discurso derrotado, cara derrotado, versos derrotado. Cara é um derrotado ambulante. Você olha para ele e você fala: esse cara é um derrotado. E Deus não te fez para ser um derrotado. Deus te fez para ser mais do que vencedor em todas as coisas. Isso não significa ausência de problemas ou lutas, não. Isso significa que em meio a tudo isso e a todas elas, você vai permanecer. Meu irmão, é em meio ao fogo que o quarto homem se revela. Então fala para o teu irmão: te apruma, meu irmão. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Fala para ele assim: levanta a tua cabeça. E para você que acha: não, isso é só uma palavra de efeito. Cara, Deus mandou 12 espias, 12 príncipes sondar uma terra prometida, que Deus já tinha decretado que era do seu povo. Quando eles chegaram lá, a palavra diz que a terra era habitada por gigantes. E os 12 voltaram para dar testemunho. 10, quando testemunhavam, fizeram a igreja chorar. Sabe por quê? Porque eles exaltaram muito mais os montes, os vales, os gigantes, as dificuldades, do que o que tinha de bom naquele lugar. Mas essa mesma palavra diz, sabe o quê? Que 2 homens, Josué e Caleb, fizeram os 10 se calarem e falaram: olha, Deus liberou a palavra sobre nós. Ele nos deu a terra, e se Ele nos deu, nós possuiremos. A terra é boa, a terra mana leite e mel. Um homem só não carrega um cacho de uva. E começou a contar coisas boas, e começou a reanimar o povo, reanimar a igreja. Quem está pegando no Espírito? Eu tenho certeza que no final dessa palavra, o seu tanque de fé vai estar lá em cima. Agora imagine eu com esse microfone pregando aqui. Ai, que vida. Tadinho de nós, né, irmãos? Nós estamos na série O Poder da Fé para suportar as dores, porque esse mundo é caído. E Jesus falou isso. Vamos fazer o seguinte: durante 3 minutos, abraça teu irmão, começa a chorar com ele e dizer: ai, que vida. Aí você ia abraçar teu irmão e ficar: ai, que vida, ai, que vida. Aí ia falar para o Marcos, para a equipe de louvor, para subir e cantar: ai, sofrência. Está no auge, né? Puxa uma sofrência aí. Aí ele ia puxar uma sofrência. Deus abençoe sua semana. Cara, você ia sair daqui como?
Deus está chamando você para liberar algo sobre essa geração. Quem está entendendo diz aleluia. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Você vai chegar nos ambientes, os ambientes vão mudar em nome de Jesus. Você vai liberar a palavra sobre pessoas, e essas pessoas serão reativadas no poder de Deus. Quem crê nessa palavra, fala: Espírito Santo, use a minha vida hoje. Me use, Senhor. Glória a Deus. Segundo, não despreze as pequenas batalhas. Você sabe qual foi o grande erro de Golias? Foi menosprezar Davi. A história está aí para contar as N situações em que homens e mulheres perderam batalhas porque menosprezaram elas ou os seus inimigos. Não despreze. Quando houve uma briga pelo corpo de Moisés, o anjo do Senhor, que era dotado de poder, disse assim: que o Senhor te repreenda, Satanás. Mesmo sabendo que Satanás era caído, e ele não, mesmo tendo miríades de anjos ao seu redor, ele não fez assim. Ele levou a sério, porque ele sabia com quem ele estava lutando. Na maioria das vezes, nós somos derrotados nas áreas em que nós menosprezamos. O diabo não me pega aqui não, é aí que ele vai te pegar. Nisso aqui eu sou forte. Geralmente a gente cai no que a gente diz que é forte, irmãos. É porque é aí que a gente relaxa, entendeu? Isso não pode acontecer. Você está pegando no seu espírito. Fala: Espírito Santo, eu não vou desprezar, eu vou levar a sério. Terceiro, certifique-se contra quem você está lutando. Paulo conseguiu identificar contra quem estava lutando. Você também. Contra que espírito você está lutando na sua casa? Contra qual potestade nós estamos pelejando no Tocantins? Contra qual principado nós estamos guerreando na nossa nação? Porque guerrear contra quem você não sabe vai cansar você na guerra, vai roubar as suas energias. Você está pegando no seu espírito? Por isso que Deus é um Deus intencional. Jesus sabia qual eram os problemas das pessoas, Jesus sabia qual eram as suas necessidades, mas é muito comum você ler nos evangelhos ele perguntando assim para um cego: o que você quer que eu faça? Será que ele não sabia que o cara era cego, queria enxergar? Claro que ele sabia, mas ele queria que o cara fosse intencional, no ponto. Quantas vezes ele perguntou: o que você quer que eu te faça? E o cara estava lá aleijado, o cara queria andar, mas ele queria que o cara falasse: eu quero andar. Contra quem nós estamos guerreando? Aonde nós queremos chegar? Precisamos ser intencionais. Às vezes a gente ora assim: Deus, faça a tua vontade. O Senhor sabe. Não, qual que é a vontade do Senhor? Deus é claro, tem três: agradável, boa e perfeita. Escolha uma delas, não tem nada aleatório. Não, a vontade. Que vontade? Agradável, boa e perfeita. Você está pegando no seu espírito? Glória a Deus. E quarto, reconheça que você não está só. Deus está com você diante delas. Davi disse assim: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Isso torna essa guerra dele e não mais sua. Mas se você não reconhecer ele nela, ela torna uma guerra sua. São princípios simples e básicos para vencer batalhas, que o Espírito Santo está liberando sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Segunda lição que nós aprendemos: é
porque eu falei primeiro e alguns princípios básicos. E agora segundo. Fala assim comigo. As armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, não são carnais, mas elas são o quê? Poderosas para vencer batalhas. Como que a gente vence guerra, irmãos? De joelho no chão, boca no pó, liberando palavras, tendo tempo de qualidade adorando a Ele, queimando incenso. 2000 anos se passaram depois que Jesus ensinou essas coisas, e se nós ficarmos aqui mais de 2000 anos, elas não vão mudar. Os tempos podem mudar, os homens podem mudar, mas os princípios serão os mesmos. Você quer vencer batalha? Cara, não tem outra saída. Eu reuni os líderes hoje pela manhã. Eu falei para eles, para nós vencermos batalhas, nós precisamos voltar a fazer de forma intencional e constante coisas básicas do Evangelho. Às vezes a gente fica vislumbrado com tantas coisas, a gente foca no telão, foca na luz, foca no som, foca na personalidade, foca na canção, foca na roupa, foca no ambiente. É atraído por essas coisas que estão nos distraindo das principais, das básicas e necessárias. Por isso que muitos entre nós estão fracos. Por isso que qualquer situação é suficiente para nos roubar do propósito. Por quê? Porque falta as coisas básicas. Paulo disse, olha, as nossas armas não são carnais. Não vai ser respondendo o seu amigo da internet ou o seu inimigo que você vai resolver. Não vai ser perseguindo o seu amigo do trabalho que você vai resolver essa situação. Não, não, não. Paulo disse assim, ó, você tem que orar sobre essa situação. Paulo disse, não, não, não. Você tem que buscar conselho na palavra do Senhor. Ele disse, não, não, não. Você tem que gastar tempo jejuando, matando tua carne para ouvir Deus. Menos de você e mais dele. Não, 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 não. Não é assim. É desse jeito. São armas espirituais. As nossas ações naturais não paralisam a ação dos nossos inimigos do reino do Espírito. Eles respeitam homens que têm uma vida de oração, uma vida de leitura, uma vida de consagração. E eu creio que essas coisas vão entrar no teu coração hoje e vão mudar o teu destino em nome do Senhor Jesus Cristo. E a minha oração é, Espírito Santo, gera um desejo profundo por essas coisas mais uma vez. Vamos voltar para as coisas básicas, para voltarmos a ser uma igreja forte, avivada em nome de Jesus Cristo. Quem está pegando no Espírito aí? Então fala para o teu irmão, fala, meu irmão, são coisas simples, básicas, que nos levam a prevalecer. Glória a Deus, aleluia. Saul quis colocar a armadura dele sobre Davi. Davi falou, não, 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 não. Eu só preciso do meu alforje, minha funda e 5 pedras. As 5 pedras representavam os 5 ministérios: apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. O Espírito Santo dá dons para a igreja, mas Jesus levanta os ministérios como colunas no reino dele para estabelecer o céu na terra. Era isso que o Espírito Santo queria revelar através daquelas 5 pedras. As armas são espirituais, irmãos. Elas não são carnais. As armaduras são espirituais. Ele disse, se revistam da armadura de quem? Para que vocês possam resistir no dia mau, maligno, e vencer essas situações. Está com um bloqueio na sua mente, é assim que você vai vencer. Está com crise financeira, é assim que você vai vencer. Não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, mas é assim que se resolve. Quem assistiu um filme chamado Quarto de Guerra, é lá que você vence, meu irmão.
É lá que você vence. Não mudou e não vai mudar. Está orando pelo teu marido, é lá que você vence. Jesus disse assim, ó, quer vencer batalhas, entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai orar. E Deus vai ouvir sua oração, e Deus vai mudar a sua história. E orar é bom, meu irmão, você que pensa que é ruim. Orar tem 3 estágios. Quando você fala, vou orar, é uma guerra. Aí você começa a orar. Aí você entra no 2º estágio. Você percebe que é necessário, aí você se mantém. Mas aí você entra no 3º estágio, que é o estágio do prazer, que você descobre que você não consegue mais viver longe desse lugar. É aí que Deus quer encontrar você. 1º estágio é o estágio das petições. Você ora um tempo ali orando, pedindo as coisas para Deus. 2º estágio é o estágio que você já começa a adorar Ele, achar legal. Mas o 3º é o estágio da contemplação. É quando você entra diante da presença dEle, olha para Ele e você quase não tem mais palavras para liberar sobre Ele, porque você fica só olhando para a sua beleza. Você fica só sendo ministrado pelo som da sua voz. Maria entendeu, a palavra diz que ela entendeu a melhor parte. Marta estava preocupada com as outras coisas e ela estava lá contemplando nesse 3º estágio. Aí Marta disse, mestre, só eu trabalho nessa casa. Aí Jesus disse, cuida da tua vida. Ela escolheu a melhor parte, a contemplação. Quem está pegando no Espírito diz aleluia. 3º, aprenda a lidar com as suas emoções. Em meio a essas guerras, nós somos traídos por elas. Cara, se tem algo que você não pode manifestar em meio às batalhas que você tem enfrentado nesses dias, são as suas emoções. Você quer chorar, você tem que chorar diante de Deus e para Deus, não para as situações, para os problemas ou para as adversidades. Você quer contar a sua vida, vai contar para o Senhor. Abre o teu coração para Ele, confessa para Ele, pede ajuda para Ele. Você está entendendo, meu irmão? Cara, Davi foi rejeitado pela família. Quando ele chegou lá na batalha, ele foi rejeitado pelos soldados que estavam lá. Quando ele chegou diante do rei, ele foi menosprezado pelo rei. Quando ele chegou diante do gigante, ele foi menosprezado diante do gigante. Mas nenhuma dessas situações paralisaram Davi, porque Davi estava se movendo pela fé e não pelas emoções. Fé não tem nada a ver com emoções, e emoções não tem nada a ver com fé. Fé é convicção de fatos que não se veem e certeza do que você espera. Fé é eu vou, estamos lá. Fé é eis-me aqui. Fé é colocar o pé para Deus colocar o chão. Fé é eu não sei como, mas vai acontecer. Isso é fé. Fé é eu não vejo nada, mas eu vou chegar lá. Eu não ouço nada, mas Deus está falando. Eu não sinto nada, mas Deus está se movendo. Isso é fé. Davi se movia por fé. Você sabe quem que se move por fé? É quem sabe quem Deus é, quem sabe qual que é o propósito da sua vida e quem sabe para onde vai. Esse tipo de gente não é roubado, dominado pelas emoções. Ele simplesmente vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e chega. E pronto. E não dá vazão para outras coisas. Não dá vazão para outras coisas. Jesus foi curar uma jovem, chegou na casa, todo mundo incrédulo. Ele chegou para os discípulos e falou assim: tira todo mundo daqui, só deixa o pai e a mãe, é tudo incrédulo. A incredulidade, ela impede o fluir de Deus. Tira todo mundo desse lugar. O povo perdeu a oportunidade de ver Jesus orar para uma jovem ressuscitar, porque eles estavam dominados pela emoção. Você não foi chamado para viver pela emoção, você foi chamado para viver pela fé. Quem está entendendo diz aleluia. Você pode levantar suas mãos bem alto. Fala: eu fui chamado para ver pela fé. E a partir de hoje eu vou ver pela fé em nome de Jesus Cristo. E ninguém vai me resistir, porque maior é Deus na minha vida do que tudo ou todos que se levantam contra mim. Aleluia. Isso é fé, meu irmão. Davi estava lá preocupado com o que pensavam a respeito dele. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. O rei falou assim: você tem noção de quem vai enfrentar? Ele disse assim: o senhor tem noção de quem eu já enfrentei? Você está achando que esse gigante é o maior? O que você prefere, enfrentar ele ou o urso?
Quantas vezes um urso pegou a ovelha do meu pai e colocou na boca, e eu fui lá e tomei da boca dele? O que é mais fácil, vencer esse gigante ou um leão? Quantas vezes um leão pegou a ovelha do meu pai e colocou na sua boca, eu fui lá e arranquei da boca dele? Eu já venci urso, eu já venci leão, e esse vai ser mais um na minha lista. Meu irmão, você quer chegar no topo, você tem que aprender a vencer gigantes. Ninguém chega lá sem vencer, ninguém chega lá sem guerra, ninguém chega lá sem luta. Quer chegar no topo, quer ganhar o mundo para Jesus, sim ou não? Os níveis de guerra no mundo espiritual são maiores. A gente quer ganhar casa, é um nível, o bairro é outro, a cidade é outro, o estado é outro, o Brasil é outro, as nações é outro. Aí a pergunta que eu faço para você é: nós vamos deixar de orar por isso? Não. Maior é quem está conosco. Você está pegando no teu espírito? Não paralise a sua vida por causa disso. Não retroceda. Eu sei que tem sonhos plantados em corações nesse lugar que estão paralisados, porque o diabo paralisou, as emoções paralisaram. Meu irmão, chegou o tempo de você voltar a andar, voltar a sonhar, voltar a profetizar, voltar a crer, voltar a andar. Você não foi chamado para andar por sentimento ou por vista. Você foi chamado para andar pela fé. Jesus encontra Pedro lavando as redes do barco com os amigos dele, porque lançaram a rede a noite inteira e não pegaram nada. Jesus começou a pregar como eu estou pregando. Aí o tanque começou a encher de fé. Aí, quando acabou a pregação, Jesus disse assim: agora volta, olha aqui para mim. Toda palavra liberada sobre você tem que ter um retorno para os céus no final. Quem está entendendo? Se você sair daqui e for para a tua casa, para o teu trabalho, para onde é que seja, e você não dá uma resposta para o céu, o seu tempo aqui foi em vão. Você perdeu tempo nesse lugar. Deus é intencional. Deus não desperdiça unção. Deus não desperdiça unção. Se Ele liberar algo, use. Se você não usar, Deus não vai lhe dar algo além. Você tem dom de línguas, está orando em línguas? Não, então não ore por dom de cura não. Se você não é fiel no pouco, Deus não vai te colocar no muito. Deus não vai te colocar no muito. Eu estava na onde mesmo? Eu ia falar uma coisa e esqueci agora. Eu estava falando sobre o quê? Pedro! É isso, é só para saber se vocês estão ligados. Quem está ligado comigo aí? Quem vai ficar comigo aí só mais uma hora, faz barulho. Fala para o teu irmão aí, só mais uma hora. Sacode ele aí, só mais uma hora. Essa igreja é chapada. Aqui é assim, meu irmão. Jesus pregou. Aí depois disse assim: dá uma resposta para o céu, volta para lá e pesca mais uma vez. Aí Pedro olhou para Jesus, aí falou assim: mas você sabe, né? Me dá um sinal aí. Foi assim? Tem gente que ouve uma palavra como essa e no final: mas me dá um sinal, Senhor. Não. Pedro, que tinha acabado de conhecer Jesus. Não estou falando de você não, que já veio na igreja 5.000 vezes não. Estou falando de um cara que conheceu Jesus na hora ali, ó. Novo convertido. Às vezes, irmãos, Deus usa os novos convertidos porque os velhos estão enferrujados, estão presos nas suas, teologias. Não porque no hebraico, porque no grego, porque essa palavra é do Antigo Testamento. Então rasga a tua Bíblia. Se você não puder trazer lições para o novo, tenha sabedoria e discernimento, cara. Novo convertido. Às vezes Deus vai ter que usar os dogmas, ou os, como é que chama? Isso aí vai viralizar, né? Os faritins. E vai usar também em nome de Jesus. Quem está entendendo diz aleluia. Glória a Deus, Gabriel. Deus vai usar os faritins aqui em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Para liberar. Ele disse assim: eu voltarei e lançarei as redes. Meu irmão, eles lançaram as redes. A Bíblia diz que eles tiveram que gritar para que os outros barcos viessem ajudá-lo, porque centenas de peixes encontraram o caminho do seu barco, o caminho da sua rede. Os céus se movimentam por respostas.
os céus se movimentam por atitudes de fé, como a de Pedro, como a de Davi, como a de Abraão e de outros homens. Entenda algo, Deus não se move por comoção. Não é você, Deus, tadinho de mim, eu sou um dodóizinho, tadinho da minha casa, eu sou, cara, Deus fica olhando para você e pensando assim, João, vai lá ministrar, vai, prega, vai, para ver se ele é ativado. Não aprendeu ainda? Você sabe quando as coisas começam a se movimentar? Quando você começa a andar pela fé. Quem quer andar pela fé? Sério que você vai andar pela fé a partir de hoje? Quarto, nós não nos movemos por recompensa. Eu preguei aqui alguns dias atrás. Porém Deus é recompensador daqueles que o buscam. Quem está pegando o Espírito? Nós nos movemos pela presença e não pelo que Deus pode fazer. Mas isso não significa que Deus não faça. Não é um pecado você crer que Deus pode fazer. Não é um pecado você ter expectativas. Davi perguntou assim: o que ganhará quem venceu o gigante? Aí disseram para ele assim: casará com a filha do rei, não pagará mais impostos e acumulará riquezas. Ele disse assim: essas três coisas são para mim. Se você não crê, deixa para o outro. Eu creio. Quem está entendendo? Fala assim: essas coisas são para a minha vida. Ei, tem coisas que é para todos, mas só toma posse quem crê. A cura é para todos. Nós vamos orar por cura. É porque todos não são curados, porque uns creem e outros ficam só observando. É isso, é simples. Nós é que complicamos tudo, como diz o Tales. Aleluia! Fala assim: Deus usa situações que aparentemente não representam nada para mudar a nossa história e a história de muitos. O cara foi lá levar lanche para os irmãos e libertou o povo dele. Eu acho isso incrível. A gente fica esperando que Deus vai botar uma plateia e Deus vai falar o nosso nome publicamente e Deus vai colocar um tapete para honrar a gente. E às vezes Deus faz como fez com um amigo. Sentiu uma dor, teve que ir para o hospital fazer uma cirurgia. Aí quando estava sendo levado para a sala de cirurgia, vinha outra maca, o cara conhecia ele. Aí disse: epa, o senhor está aqui? Ele disse: sim, vou fazer uma cirurgia. Aí o cara disse: eu estou desenganado, o senhor pode orar por mim? Ele disse: posso. Orou, ele fez a cirurgia e o cara foi curado. Deus levou Ezequiel para um vale. Não é porque Deus queria acabar com a vida de Ezequiel, não. É porque queria que Ezequiel fosse uma resposta no vale, para ressuscitar um exército poderoso que estava sepultado, morto, seco, fedendo pó. Quem está pegando no Espírito diz aleluia. Fala mais alto: aleluia! Aleluia! E para encerrar, o tamanho da sua guerra, da sua batalha, do seu gigante, tem a ver com o nível da sua resposta. Se a sua oração é: Deus, eu só preciso ser um crente salvo. Se eu tiver uma cabana celeste e um anjo comigo, está tudo bem. Aleluia, glória a Deus, você vai ter isso. Talvez os níveis das suas batalhas, das suas guerras, dos gigantes que você vai enfrentar, vai ser bem reduzido. Aleluia? Você não vai ter, não. Mas é diferente de quem pensa assim: Deus, eu nasci para ser uma resposta para o meu tempo, para marcar minha geração. Como homens e mulheres que vieram antes de mim fizeram.
A palavra diz que a oferta de Abel fala até hoje. A oferta de Raabe fala até hoje. Jesus é da linhagem de Raabe, que escondeu os homens na sua casa, colocando a sua vida em risco. E as respostas de tantos homens e mulheres antes de nós fizeram com que esse evangelho chegasse até você hoje. Não foi por acaso. Só que tem um detalhe, cara. Esses homens não estão mais no nosso meio, eles já foram para a glória. E você sabe quem que Deus tem hoje para fazer o que eles fizeram no passado? Eu e você. E se você falar para Deus assim: Deus, é isso mesmo, então eu quero queimar meus dias, eu quero queimar minha vida para viver isso e manifestar isso. Fala para o teu irmão assim: se prepare. Sacode ele aí. Pergunta para ele: é isso mesmo que você quer? É isso mesmo? Ei, olha aqui para mim. Davi era um jovem que cuidava de poucas ovelhas. O pai tinha muitas ovelhas. As muitas ficavam na frente da casa, as poucas atrás. Os seus irmãos cuidavam das muitas à frente e ele escondido, cuidando das poucas atrás. Mas ele entendeu essa palavra e ele disse assim: eu não nasci para ser mais um na minha geração. Eu não nasci para ser um consumidor. Eu nasci para arrebentar tudo, para quebrar tudo, para moer tudo. Eu nasci para dizer: eis-me aqui, queimar minha vida para Jesus. E eu vou começar a fazer isso a partir de hoje. Vou largar a mão da cachaça, da mulherada, do trem que não presta. Eu vou ser crente de verdade. Eu nasci para isso. Eu entendi essa palavra hoje. Aí sabe o que Deus fez? Deus pegou esse jovem. Quando você for em Israel, pergunta para alguém de Israel quem que é Davi para eles. Olha quantos anos Davi já morreu. Sabe o que eles vão dizer para você? O maior rei que nós já tivemos. Você entendeu? Mas olha aqui para mim. Deus não pegou ele e disse assim: ele é bonitinho, ele é tão frágil. Vem cá, Davi. Vem cá, Davi. Vem cá. Você é tão bonitinho, meu filho. Vem cá. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Rápido, Davi. Você não dá conta nem de correr. Meu Deus do céu. Vem cá. Você é tão bonitinho, Davi. Eu gostei de você. Você vai ser o rei de Israel. Foi assim? Volta lá. Não foi assim, não é assim que Deus faz. Não é assim que Deus faz. Deus olhou para a terra e encontrou Davi. Porventura encontrarei fé na terra? Irmãos, eu vou encerrar aqui. Tem gente que Deus procura. Deus encontrou Davi. Aí Deus disse assim: esse cara vai ser resposta. Profeta, vai na casa dele e unge ele. Vai ser o próximo rei de Israel. Quando o profeta chegou lá, trouxeram todos os filhos. Aí o profeta disse: deve ter mais algum, porque Deus não falou para ungir nenhum deles. Aí o pai disse assim: lembrei, ainda tem Davi. Você sabe o que o profeta falou? Ninguém assenta e ninguém come. Ninguém toca no talher. Ninguém bebe nada. Ninguém se move. Eu quero todo mundo em silêncio aqui agora e quieto. Enquanto o rei não entrar. Agora imagine Davi entrando naquela casa sem entender nada, dentro daquela atmosfera, daquele ambiente, todo mundo assim, ó. Agora vem cá. Agora vem como rei. Não, vem. É isso aí mesmo. E todo mundo assim, ó. Ia sem entender nada. Só um jovem. Meu filho, joelho aqui.
Só está sobrando para ele esses dias, né? E eu encerro aqui. Deus espera a sua resposta. Se dependesse da sua resposta, o Aviva existiria em Palmas hoje? Se sim, amém. Se dependesse das suas ofertas, esse salão estaria aberto? Se sim, amém. Se dependesse de você para alcançar os seus amigos do trabalho, eles seriam alcançados? Se sim, amém. Você pode se colocar de pé. O justo foi chamado para viver por fé e não por vista. Levanta as suas mãos, feche os seus olhos, sem perder tempo. O véu já se rasgou. Comece a orar, comece a liberar línguas estranhas, comece a fluir agora. Rabachora kalamana chorabalamana rabababa chorocoroorianderere. Vamos, 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 vamos. Minhas mãos são preparadas para a batalha, e eu entendo que já venci essa guerra. É no lugar de oração. Aqui eu venço os meus gigantes. Minhas mãos são preparadas para a batalha, e eu entendo que já venci essa guerra. Levante suas mãos, diga isso. Aqui eu venço os meus gigantes. Minhas mãos
essa guerra. Aqui eu venço os meus gigantes. Minhas mãos são preparadas para a batalha. E eu entendo que Vamos já lá! venci Em alto essa som, guerra. declare isso. Aqui eu venço os meus gigantes. Minhas mãos são preparadas para a batalha. E eu entendo Que já venci essa guerra. Quebra o silêncio. Vem sobre as montanhas. Vem vencer meu coração. Você tem liberdade. Você tem liberdade nessa guerra interna. No final sou eu. Mais uma vez. Vamos lá, em alto som, declare. Quebra o silêncio. Vem sobre as montanhas. Vem vencer meu coração. Você tem liberdade nessa guerra interna. No final sou eu e você. No final sou Pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia como essa, pega o seu smartphone, abre aí. Isso é profético. Eu creio nisso. Aqui está, meu irmão, o que você precisa para vencer os seus gigantes. Sua funda, sua pedra, seu alforje. Você sabe como que Deus criou aquilo que você toca e você vê? Pela palavra. Deus, pelo Filho, que era a palavra, disse, e o Espírito Santo trouxe a existência. E eu tenho uma excelente notícia para você. Jesus, Ele disse assim: eu te dou autoridade. Porque Ele era a palavra. E o que você ligar sobre a terra será ligado nos céus. Tudo, 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 tudo. Em outras palavras, quando eu falei, o Espírito trouxe a existência. Quando vocês falarem, vai acontecer mais uma vez. Tiago disse que Deus colocou autoridade sobre as nossas palavras para construir e para destruir. Deus está nos chamando para uma nova estação, aonde nós vamos profetizar a palavra e palavras que Ele vai soprar no nosso coração. Quarta-feira nós começamos a orar e eu não consegui encerrar a reunião, porque os irmãos foram tomados, liberando palavras proféticas sobre eles, sobre pessoas, sobre gerações, sobre situações que o Espírito começou a colocar. Eu vou contar até 3. Os irmãos vão fluir. Você vai levantar a sua Bíblia e você vai deixar o Espírito Santo usar você. 2 coisas vão acontecer agora. Primeiro, você vai começar a profetizar a palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua nação, sobre situações. Enquanto você libera, vai começar a fluir coisas do Espírito do seu coração, nomes, pessoas, situações, e você vai começar a liberar palavras proféticas sobre isso. Quem está entendendo? Sabe o que vai acontecer? O mesmo Espírito que trouxe à existência o que o Filho falava no princípio vai manifestar o poder. 1, 2, 3. Vamos lá. Levanta a sua Bíblia e deixa Deus usar você. Aqui eu venço os meus gigantes. Minhas mãos são preparadas para a batalha. E eu entendo que já venci essa guerra. Aqui eu venço os meus gigantes. Minhas mãos são preparadas para a batalha. E eu entendo que já venci essa guerra.
vence as suas batalhas. É assim que você vence as suas guerras. Libere palavras proféticas. Vento que vem dos quatro cantos sopra sobre nós. Que sepulturas sejam abertas. Que sonhos ressuscitem agora. Debaixo da unção do Espírito que foi derramado sobre Ezequiel e que está sobre nós. Chora, calababa, cheira, bababa. Nós declaramos: gigantes caiam por terra agora. Maior é o Senhor. Que toda resistência seja quebrada. Ora, mamamacho. Nós vencemos guerras em oração. Declare, 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 declare. É assim que nós vencemos as nossas guerras. É assim que nós vencemos as nossas guerras. É assim que nós vencemos as nossas guerras. Agora com ousadia, intrepidez, na chapação, sai do seu lugar, procure alguém que você não orou e comece a liberar palavras proféticas sobre ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ninguém parado nos seus lugares. Façam isso agora. Vamos, 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 vamos. Abraça ali a minha irmã. Chorabacora, xerabababababa, rabababababa, chorabo. Aqui do teu lado. Chorabacora, minha irmã. Chorabacova, chorabacora, orianderererererere. Ei! Vamos, vamos, vamos. Vamos lá, ninguém só. Chorabacora, chorabacora, oriandererererere. Vamos, vamos, vamos. Seu Antônio, ora ali com meu irmão de azul. Libere sobre ele. Xerabacova, chorabacora, oriande, calabalabalabala. Vai fluindo em cura. Vai fluindo em palavras proféticas. Vamos, vamos. Chorabacora, choraboriande, calabala. Em nome de Jesus, eu repreendo agora. Chorabacora, todo o mal na sua vida, toda resistência. Tem poder de Deus se tocando. Charabacova, choraboriandere. É assim que nós vencemos guerra. É assim que nós vencemos guerra. É assim que nós vencemos guerras. É orando, é pela palavra. Os tempos mudaram, os homens mudaram, mas Deus continua o mesmo. Cheira bababababa, cheira calabalamanachã. Ora bobobobo, cheira la. Rababababa, choro. Era mama cheira babababa, choro. Era la babababa, cheira. Chora bocora oriande. Aleluia. Glória a Deus. Levante as suas mãos bem alto. Fala assim comigo: Espírito Santo, eu amo a sua presença. Fala: Espírito Santo, eu creio que nessa noite muitas coisas foram liberadas sobre a minha vida. Fala: em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a partir de hoje eu vou viver um novo tempo, uma nova estação, uma nova história. Em nome de Jesus. Fala: eu recebo uma unção do sobrenatural sobre a minha vida, uma nova unção de fé, uma nova porção de fé. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.
Que Deus te abençoe. Até quarta, 19h30. Aqui eu venço os meus gigantes. Minhas mãos são preparadas pra batalha.